O autoconhecimento permite a gente entender esse mal-estar que parece atravessar toda a sociedade na contemporaneidade. Se de alguma forma isso faz sentido para você, então seguramente você vai se interessar pelo 7º Congresso Junguiano do IGEP. Clica no botão, acesse e saiba mais. Você já deve ter escutado falarem e até você deve usar uma rede social chamada TikTok. Ela foi um sucesso na pandemia e eu quero falar um pouquinho dela porque acabou de sair um artigo científico um tanto quanto, na minha opinião, polêmico, porque ele pode gerar conclusões que nós temos que tomar cuidado em falar que são certeiras, são últimas. Esse artigo tem o título, traduzindo aqui, Usando o TikTok na recuperação do transtorno por uso de substâncias. O artigo vai sugerir que existe um auxílio da rede social na recuperação de dependentes de substâncias. Isso é muito interessante a gente entender porque para o artigo existe um senso de comunidade na rede social. Será que a centralidade da sociabilidade, ela está muito mais nas redes sociais hoje do que no corpo a corpo, da relação interpessoal? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque se a centralidade está num aparato, está nas mídias digitais, a gente tem que começar a olhar as reverberações para isso. Esse senso de comunidade, ele acontece, mas até que ponto? Será que é igual mesmo às comunidades que dos últimos séculos, dos últimos milênios, das últimas décadas? Isso é importante a gente pensar. Outra coisa importante a gente entender do artigo é que eles analisaram especificamente a exposição e a viralização. Então, eles estão colocando como uma sugestão de auxílio a partir dos números, a partir da quantidade de pessoas que se engajaram nestes vídeos de pessoas que estão em recuperação da dependência de substâncias. Agora, a gente tem que pensar um pouco sobre a psicologia junguiana nesse caso. A gente sabe que a dependência de algo, ela está muito ligada com um fator, com o fenômeno da compensação da psique. Isso significa que ali tem um chamado da alma, tem um pedido da alma para alguma coisa. Seria o TikTok um auxiliador para esse chamado da alma ou não? Né? Me parece, né, eu posso estar errado, comente aí o que você acha, que o TikTok ele está muito mais ligado numa construção da persona. Mas a gente pode pensar também que a persona ela é um fator importante e interessante para uma superação, para eu estabelecer uma identidade. Mas se a gente só ficar na persona, é um problema. Por isso que o artigo ele traz que é um estudo inicial e fala que nós temos que ter mais dados sobre o assunto para entender se as mídias sociais e principalmente o TikTok aqui, ele realmente pode ser um auxiliador nesse caso. A gente tem que lembrar também que as redes sociais e os conteúdos da internet, até as telas, elas também são viciantes, elas também causam dependência. Se a gente for ver alguns estudos psiquiátricos, como o que eu vou deixar aqui na descrição, de Mark e outros autores, eles já apontam para problemas de vício, de dependência, principalmente na pornografia, por exemplo. A pornografia já é um caso que eles já estão diagnosticando como algo viciante. E também, se a gente for olhar para outros estudos, como o livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, do Desmuget, ele vai demonstrar e vai trazer autores que já estão falando que as redes sociais elas causam efeitos sedativos nas pessoas, o que causa dependência nelas. E eles dizem mais, a gente deveria ficar no máximo 30 minutos na frente das telas diariamente. A gente acaba ficando, estou falando do usuário médio, global, cerca de 8 horas, somando o trabalho, o lazer e o resto do cotidiano. Desmuget também fala que o QI, coeficiente de inteligência, que cresce ao longo das décadas, que tem uma tendência a crescer de geração para geração, já não acontece mais. Pela primeira vez na humanidade, a gente está vendo filhos que têm um QI abaixo dos pais. É muito interessante essa dicotomia, né, que esses estudos trazem, porque um
demonstra que existe uma sugestão no auxílio, né, da recuperação da dependência, e o outro fala que ele causa dependência. Será que a gente não estaria trocando, então, não sei se 6 por meia dúzia, mas trocando a dependência de alguma forma? É interessante a gente pensar nisso. O Demouge ainda fala que existe um impacto na memória, na cognição desses adolescentes, das crianças e dos adultos que utilizam as redes sociais. E a gente tem alguns estudos que também demonstram isso para o TikTok. Estamos, de certa forma, ainda no início das pesquisas, né? Mas a gente já pode entender que tem muita coisa a ser estudada, tem muita coisa a ser esclarecida e temos que tomar cuidado, porque o que parece ser algo recreativo talvez não seja tão inofensivo quanto a gente pensa. E isso é muito importante porque nós hoje estamos cada vez mais imersos nessa sociabilidade digital em detrimento da sociabilidade corpo a corpo, da sociabilidade interpessoal, o que faz com que o centro de sociabilidade seja cada vez mais online e pautada pelos algoritmos e pelas bolhas. Então temos que tomar cuidado e cada vez nos atualizar mais sobre o uso e as consequências das redes digitais. E aí, e você? O que você acha sobre isso? Você acha que a rede social ela pode auxiliar ou ela tem mais efeitos negativos sobre a psique, sobre a sociabilidade humana? Deixe aqui nos comentários.